Evangelho de João, capítulo 16. Para que ser cheio? Por que ser cheio? E quando eu estudava essa palavra, eu me lembrava de Moisés mais uma vez, e eu me lembrava dessa canção, e essa canção, ela vai queimando dentro de nós, e porque a gente entende que Moisés, mesmo sendo pecador, Moisés, mesmo sendo um homem comum, assim como eu e você, por mais que ele tenha feito diversas coisas erradas, Deus havia escolhido ele, Deus havia traçado, projetado um plano para a vida dele, assim como ele traçou, assim como ele projetou um plano para mim e para a sua vida. E aí a minha pergunta para hoje é: para quê? Por quê? Para que sermos cheios? Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 em diante, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vos enviarei a vós. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. A verdade era necessário que Jesus ele morresse, ressuscitasse e voltasse aos céus, para que ele pudesse mandar o Consolador. E esse Consolador é quem convence o homem do pecado. Esse Consolador é quem convence o mundo da justiça de Deus, quem convence o homem de que ele é um homem qualquer, que ele era um homem pecador e que o pecado o estava afastando de Deus, e pudesse trazer ele para estar aqui, comigo, contigo nessa noite, trazer o homem a estar no lugar dessa noite, A mesma chama que ela atraiu Moisés no deserto, é a mesma chama que atraiu você a estar aqui, porque muitas vezes você vai falar assim: ah não, foi o pastor que me convidou, foi a Kombi que me trouxe. A Kombi não te trouxe hoje, o pastor deixou você na mão, mas eu creio, os que vieram, venceram a chuva, venceram a preguiça, venceram as dificuldades. Vocês que vieram hoje, vocês estão aqui porque entendem que a presença do Deus Todo-Poderoso ela está aqui. Vocês entendem que Deus ele tem um chamado para a tua vida, Ele tem algo para fazer na tua vida, na tua casa, na tua história. Ele ainda te chamou para estar neste lugar, por mais que alguns não vieram, alguns não estão mais, mas você está aqui no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, sendo enviado para ouvir o chamado de Deus para a tua vida. Eu creio, ninguém vai voluntariamente a Deus. A verdade é essa, nós não nos entregamos voluntariamente ao pecado. Ele te chama todos os dias e ele te seduz e você fala assim: é bom, eu quero. O pecado ele vai todos os dias tentando te corromper. Então o que acontece? Ninguém ele vai voluntariamente, a não ser aquele que é tocado pelo Espírito Santo de Deus, a não ser aquele que o Espírito Santo bate na porta, e um dia você decide abrir a porta para ele. Aleluia! Um verdadeiro arrependimento não é fácil. Viver com Cristo não é fácil. O Espírito Santo ele vem para isso, para te convencer que você era pecador, porque eu sou um homem do bem, eu sou uma pessoa de bem, eu não faço mal a ninguém. Ah, Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Segue os mandamentos. Eu sigo todos os mandamentos. Aí Jesus olha para aquele jovem rico e fala assim: então vende tudo que tu tem e entrega aos pobres e me siga. Aí ele fala assim: rapaz, estava aí algo que ele não conseguia largar, porque ele podia seguir os mandamentos, ele podia ser um homem bom na sociedade, ele podia estar cumprindo tudo diante da lei. Só que Jesus falou para ele: ainda tem algo no teu coração que te impede de servir a mim. Ainda tem algo dentro de você que ainda te impede a ser salvo, a ser transformado, a ter uma vida diferente. E é esse o papel do Espírito Santo. É muitas das vezes mostrar para você que por mais que você ache que você é o cara certo da sociedade, ainda tem coisas
coisas que você precisa ser transformado. Ainda tem algo dentro de mim, dentro de você, que o Espírito Santo está dizendo assim: ei, por causa da tua arrogância, você vai precisar ser mudado. Ei, por causa que você está apaixonado, amando mais o dinheiro do que a mim, você precisa ser mudado. Porque você ama mais a sua mente, o seu próprio ego, ou porque você ama os desejos da carne, você precisa ser mudado, moldado. E aí o Espírito Santo ele vai mudando e transformando a vida de cada um, dia após dia, aos poucos. É Ele quem convence, é Ele quem muda, é Ele quem molda, é Ele quem transforma as nossas vidas. E o que nós precisamos fazer para que esse Espírito Santo, ele nos enche? Precisamos desejar pela comunhão com o Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos é desejar Ele, ardentemente. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Da mesma forma que nós fomos atraídos e Ele deseja a salvação de todos os homens. Eu acabei de dizer, poxa, o Espírito Santo ele te atraiu aqui. O Espírito Santo ele te atraiu a entender que você era um pecador e você precisava da presença de Deus, e você precisava dessa graça. Mas da mesma forma que foi sobre a tua vida, é sobre toda a humanidade. O amor de Deus ele se estende a todos, mas alguns abrem a porta, alguns abrem o coração, outros não. Mas da mesma forma que o Espírito Santo todos os dias bate na porta do teu coração para te transformar, para te tocar, no momento em que você abre o coração para Ele, você precisa desejar todos os dias a transformação, todos os dias o medo da palavra, ser o dele. Eu fico pensando aqui numa criança recém-nascida. Pensa na criança recém-nascida. Ela está com fome, não sabe falar. Mas ela começa a gritar, chorar, espernear. O pai que não tem experiência, ele corre para um lado, corre para o outro. Será que está com febre? Será que está com isso? Será que está com aquilo? E não sei o quê. E bate na criança, e rola para um lado, e rola para o outro. E dá isso, e dá aquilo. Aí a mãe chega e fala assim: quer mamar, meu filho? Ele está querendo alimento. Está entendendo? Só que Deus Todo-Poderoso, o pai sabe que você realmente precisa. Você faz o contrário. Muitas das vezes você pede isso, você pede aquilo, você vai nessa direção, você vai naquela direção, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe que na verdade o que você precisa é de alimento. E Ele está dizendo: ei, o alimento espiritual já foi liberado para a tua vida. Ei, a palavra já é liberada, mas você precisa pedir essa palavra, você precisa ansiar por essa palavra, ler, buscar nessa palavra. E da mesma forma que nós precisamos ansiar a palavra, nós precisamos buscar do Espírito Santo de Deus. Buscar essa presença maravilhosa do Espírito Santo. É necessário que a gente haja de alguma forma. É necessário que a gente comece a chamar, a clamar e a gritar. Muitas das vezes nós falamos assim: eu quero. Ah, Deus, eu queria tanto ser batizado com o dom de línguas. Ah, Deus, eu queria tanto isso. Ah, Deus, eu queria tanto aquilo. Ei, mas a gente precisa realmente buscar. Aleluia! Assim como aquela criança começa a berrar, estou com fome. Já viu? Minha filha Isabela, que é boa no mercado, aquela pede de tudo o tempo todo. Está entendendo? O tempo todo ela pede de tudo. Tudo ela quer. Pai, mas eu nunca comi isso. Ah, já comeu. Ah, mas hoje eu comi. Mas ela quer o tempo todo, sabe? E assim a gente tem que ser com Deus. Deus, eu quero ser cheio. Deus, eu quero ser transbordante. Deus, eu quero mais. Deus, eu preciso de mais. Deus, eu anseio por mais. Senhor, eu recebi algo no encontro. Eu recebi algo no culto passado. Mas hoje eu preciso de algo sobrenatural. Eu olho, encher ainda mais a minha vida. Deus está disposto a ouvir a tua voz, o teu clamor e atender. Mas aí a gente precisa fazer o quê? Agir para que Ele possa ouvir a tua voz, o teu clamor e falar assim: ei, o meu filho está pedindo alimento espiritual, então eu vou derramar ainda mais sobre a vida dele, ainda mais sobre a vida dela. O Espírito Santo é dado para dirigir a nossa vida conforme a vontade de Deus. Ele nos fortalece, nos capacita para isso, e assim iremos ter um relacionamento profundo com Deus. Aleluia! Está entendendo? Você só vai atingir profundidade se você buscar intimidade. Se você buscar um pouco mais da
dele. Todos os dias, Deus, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Até o momento que você, opa, agora eu estou entendendo, agora eu estou ouvindo, agora eu estou sendo cheio, agora eu estou sendo transbordante. Ei, Deus, eu ainda quero mais. Eu lembro do meu amigo, Rodolfo, maluco. Aí ele ficava assim, mãe, quero brócolis, mãe, quero brócolis, mãe, quero brócolis. Ele falou assim, já vê aquelas crianças chatas no mercado? Mãe, quero brócolis, mãe, quero brócolis. Mas era um comercial, não sei de que era, mas ele ficava repetindo isso o tempo todo, quero brócolis, quero brócolis. Ele falava assim, já viu criança chata no mercado? Eu quero brócolis, eu quero brócolis. Nenhuma criança pede brócolis, mas a verdade é, na hora que é o chocolate, na hora que é o biscoito, na hora que são as coisas, né, boas para a criança pegar, mas eu quero, pai me dá, mãe me dá, e não sei o que. Outro dia a criança estava fazendo um escândalo no mercado. E brigando lá com eu quero. Falei, passa meu filho, eu tô logo um tapão. E a criança gritando, eu quero. Mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus vai olhar e falar assim, olha, ele está pedindo mais, ele está ansiando por mais, ele quer mais. É assim que tem que ser a nossa vida com ele. Pedir mais e mais e mais. Esse lugar precisamos buscar pelo Espírito Santo, né? A Bíblia vai dizer assim, ó, pedi, dá-se-vos-á. Pedi, dá-se-vos-á. Lucas capítulo 11, verso 10 diz, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então não basta apenas desejar, né? Ter a comunhão com o Espírito Santo. O texto lido, ele nos ensina que é necessário pedir, buscar e bater. E isso indica que, além do desejo, tem que haver perseverança, tem que haver, né, a ação, para que haja uma reação. Ai Deus, eu quero, Zaqueu, eu quero ver Jesus, mas eu sou pequeno, eu não consigo atravessar a multidão, eu não consigo fazer nada, eu não consigo alcançar. Peraí, tem uma árvore, eu vou dar um jeito, eu vou agir para que eu possa alcançar uma forma de ver Jesus. Ei, eu vou agir, eu vou atravessar a multidão e vou tocar nele, porque eu preciso de cura, eu vou fazer algo, eu vou romper, né, com as barreiras da minha vida, porque muitas das vezes, mas eu sou tímido. Mas o que será que o Daniel vai falar se eu dou glória a Deus aqui? O que será que a Roberta vai falar se eu dançar aqui? O que será que o irmão vai falar se eu fizer assim, se eu fizer assado? A gente fica pensando no irmão A, no irmão B. O que será que vão pensar de mim? Ei, olha só, rompe a barreira, rompe os amigos do lado, rompe as situações e começa, Senhor, eu quero mais, Deus, eu quero agir para que o Senhor reaja, eu quero agir para que o Senhor mude ainda mais sobre a minha vida, porque a tua palavra ela diz, pedi, dá-se-vos-á. Ei, bate e você vai ver a porta se abrindo, pede e você vai receber. Ei, então esse capítulo ele continua, né? Lucas capítulo 11, ele continua com Jesus fazendo umas perguntas. E vocês que são pais maus, qual de vocês que se o filho pedir, né, uma coisa, ele vai dar uma outra coisa totalmente diferente? Tá? Aí o que acontece? Mas no versículo 13 ele diz assim, né? Quanto mais o Pai Celestial que é bom, ele vai dar ao Espírito Santo aquilo que pede. Aleluia. Se vocês sendo pais maus, ainda falou que nós somos maus, vocês que são maus, se o filho pede, vocês dão algo bom para ele, vocês não têm coragem de dar algo mal para ele. Imagina o Pai Celeste, o Pai bom, aquele bom Pai que tem tudo para vocês. Ele vai dar o que vocês pedirem. No verso 3 vai dizer assim, o que pedir o Espírito Santo, receberá o Espírito Santo, ainda será cheio da graça. Aleluia! O que eu preciso fazer para ser cheio? O que a gente precisa entender é que nós precisamos agradar o noivo. Eu tenho falado aqui há alguns dias a respeito da missão do Espírito Santo. A missão do amigo do noivo. A missão do amigo do noivo é ensinar, né, o que nós devemos fazer. A missão do Espírito Santo é nos mudar, nos moldar, nos direcionar e nos ensinar. Ei, o noivo gosta disso. O noivo precisa que você faça isso, fale isso. Ei, o noivo tem uma direção, e a direção do noivo para a igreja, né? A direção de Cristo para mim e para você foi: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ide por todo mundo e cumpra, né, as Escrituras.
Escrituras, ide por todo mundo e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, não passamos um encontro com Deus, nós não temos um encontro dia após dia com Deus Todo-Poderoso para nos calar. Ei, do mesmo jeito que você foi resgatado das drogas, da prostituição, do mesmo jeito que você foi resgatado de uma vida depressiva, de uma vida opressiva, de uma vida complicada, que você falava assim, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver do jeito que estou vivendo, é necessário que você entenda, ei, eu preciso pregar esse evangelho, eu preciso anunciar as boas novas a outros, eu preciso anunciar o evangelho de Cristo, é o que o noivo quer, é o que Cristo quer para a sua igreja. Precisamos ser cheios para vencer as tentações. Por que ser cheios? Para que ser cheios? Na verdade, nós precisamos ser cheios para vencer as tentações. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus ele acaba de ser batizado. Jesus acaba de ser, cheio do Espírito Santo. E aí a Bíblia em Lucas capítulo 4 vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Quando eu leio isso, eu entendo que o deserto, que muitas das vezes nós temos medo, o deserto que nós falamos, ele vai nos matar, o deserto que nós falamos, é o diabo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo ao deserto. Então eu dou uma notícia para você: o deserto não vai te matar, o deserto não vai te parar, o deserto não é para que você retroceda, o deserto não é para que você pare, o deserto é para que o Espírito Santo de Deus ele possa te passar de nível, é para mostrar que você é capaz de atravessar esse deserto. O deserto é a escola de Deus, o deserto é o lugar onde você vai crescer, você vai avançar, onde você vai vencer ainda mais, por mais que muitas das vezes você fala assim, meu Deus, está tudo difícil, está tudo complicado, ei, eu estou passando maus bocados aqui, é o deserto, e muitas das vezes no deserto Deus está falando contigo. Aleluia! É no deserto que Deus está lá, ouvindo a tua voz, o teu clamor, e você fala assim, Deus não vai falar nada não, e Deus está falando assim, espera, calma, no tempo certo eu vou liberar, no tempo certo eu vou exaltar, no tempo certo eu vou passar de nível, no tempo certo eu vou te passar de fase, no tempo certo você vai vencer. Mas é necessário o deserto, é necessário passar as situações que nós passamos, porque muitas das vezes a gente fala assim, rapaz, que luta, que prova, que situação é essa? Por quê? E hoje eu falei, Deus, por que esse negócio dessa fome? Aí eu li esse versículo logo depois, mas é necessário passar o deserto. Se vira. Está entendendo? É necessário passar o deserto. Tem coisas que Deus ele quer te ensinar no meio do deserto. E tem coisas que você só vai aprender no deserto. Porque se a gente passa muito amor no nosso filho, a gente perde o filho. Se a gente sempre dá tudo que o filho pede, a gente perde o filho. Se a gente sempre diz sim para o filho, a gente perde o filho. Por isso muitas das vezes Deus está falando não para você. Por muitas das vezes Deus está falando assim, não é a hora, não é o tempo. Ei, ainda não chegou. E você fala assim, mas Deus, eu queria tanto. Deus está falando, calma, espera. Esse não é o momento. Aleluia. Então, por mais que você se sinta no deserto, por mais que você não esteja muitas das vezes nem ouvindo a voz de Deus falando assim, calma, eu quero ser a voz de Deus no teu coração hoje, calma, vai chegar o tempo da exaltação, calma, vai chegar o tempo que você vai atravessar do outro lado, calma. O deserto não vai te parar, o deserto não vai te matar. Mas é nesse deserto que você vai crescer e avançar tudo aquilo para que você possa expandir, tudo aquilo para que você possa alcançar o que Deus prometeu sobre a tua vida. Aleluia! E 40 dias foi tentado pelo diabo. E no deserto o cão nos tenta. No deserto o cão tenta te derrubar de todas as formas. Ele bota na tua mente, isso daí você vai perder, vai parar. Esse pecado vai te parar de novo. Esse pecado vai te fazer retroceder novamente. Você vai parar, você vai voltar, você vai cair. E você fica todos os dias lutando. Não, Deus, me ajuda, Senhor. Eu não posso. Por mais que seja agradável aos meus olhos, eu sei que tu tens. Por mais que seja agradável aos meus olhos, eu sei que tu tens é melhor. Senhor, me ajuda.
Está entendendo? E o diabo, no meio das situações, ele vai falar assim: você é incapaz, você não vai alcançar, você não vai vencer. Ei, eu vou te parar. Então o diabo muitas das vezes está te tentando no meio do deserto. Você vai vencer. Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo e da palavra. Eu creio, você está cheio do Espírito Santo e da palavra. Então você vai vencer. Naqueles dias Jesus não comeu nada, Jesus estava em jejum, né? E terminando os dias ele teve fome. Jesus ele vai para a igreja. E na igreja ele tem uma oportunidade. Sinagoga. Porque tu sabe como é que é, né? Muitas das vezes Jesus não tinha oportunidade na igreja. Por muitas das vezes Jesus não tinha oportunidade na sinagoga. Mas nesse dia Jesus ele entra na sinagoga. E eles dão uma oportunidade para que Jesus fale. Jesus pega o rolo, Jesus pega as escrituras e abre no livro de Isaías. E Isaías, né, dizia assim para ele, Lucas capítulo 4, verso 18 ao 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e olhou a todos na sinagoga. Estavam todos espíritos de olho nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos olhos. A verdade é que Isaías ele deixou um legado. Isaías ele deixou uma palavra. Isaías entendeu que ele tinha um chamado. Isaías ele entendeu: ei, peraí, eu fui chamado para pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu fui chamado para trazer as boas novas. Ei, eu fui chamado a falar os quebrantados de coração. Eu fui chamado, ei, a libertar os cativos. Eu tenho um chamado. E agora, Jesus, ele está lá, 800 anos depois, lendo o que Isaías escreveu. E aí ele começa a falar assim: ei, eu tenho esse chamado. Eu fui chamado para isso. E aí, de repente, Jesus se assenta, olha para aquela multidão de religiosos e fala assim: hoje se cumpriu isso, porque eu sou o que foi escolhido e chamado. Ei, aquela palavra que Isaías aceitou, Jesus aceitou sobre a vida dele, é a mesma palavra que foi liberada para nós, é a mesma promessa que foi liberada para mim e para a tua vida. Aí você muita gente fala assim: pastor, não sei qual é o meu chamado. Eu achava que o meu chamado era pregar lá na frente, eu achava que o meu chamado era tocar lá na frente. Ai, Senhor, eu não sei, isso é aquilo. Ei, o teu chamado está bem aqui. Esse aqui é o teu chamado, anunciar as boas novas. Você precisa abrir a boca e falar o que Cristo fez contigo. Eu queria ser um pregador do Evangelho, mas começa onde? Começa pregando na tua rua, começa pregando na tua casa, começa pregando para os teus filhos, começa pregando para os seus vizinhos, para os teus amigos da escola. Começa a falar aquilo que Jesus fez. Ah, mas eu não conheço muito de Bíblia. Ei, Jesus mudou minha vida. Eu tive um encontro com Deus verdadeiro. Ei, a minha vida era um lixo. Vocês lembram do vídeo do coisa? Um lixo. A minha vida era uma droga. A minha vida não prestava para nada. Mas num determinado dia, Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre e perdido. É só falar o que Jesus fez na tua vida. Aleluia. Sabe o que acontece? Ultimamente nós não podemos falar o que Jesus fez na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente diz que virou crente, diz que se converteu, diz que virou cristão, diz que está na igreja, mas quando as pessoas olham para você, você não testemunha aquilo. As pessoas falam assim: ué, tu é crente mesmo? Está entendendo? Então, no momento em que nós somos convertidos, no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, ei, nós temos a missão de anunciar as boas novas. E por mais que você não conheça a Bíblia, a primeira palavra que você vai pegar é: Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história. Eu me lembro, eu tinha acabado de me converter, e no ano anterior eu tinha bebido muito, eu, meu primo e quem era o outro?
Bonnie Bean, tinha bebido pra caramba. Porra, 5 litros de vinho assim, mais um monte de treino. Nós bebemos aquilo em meia hora. E tava aí os 3 mamados, ruim. Vamos lá na beira da Bíblia. E o Bonnie chorava, o Bonnie gritava, falava um monte de coisa. O Binho chorava também. Eu falava, calma, gente, estou chorando por quê? E aí, né, no outro ano eu me converti. Aí eu estava voltando a pé da igreja. Aquele dia eu nunca passava pelo Taquara. Aquele dia eu cismei de ser do Taquara todinho andando. Encontrei um cara que eu não conhecia muito bem. Conheci ele de vista, sabia quem ele era, mas ele também não sabia quem eu era. Mas ele veio falar comigo porque ele achou que eu era meu primo Marcelo. Então o que acontece? Aí ele veio e começou a conversar comigo e e falou. E aí ele falou assim, rapaz, era virada de ano. Eu bebi pra caramba essa noite, eu fiz não sei o que, isso e aquilo. Eu falando assim, Jesus. Eu queria falar de Jesus para ele, mas eu nem sei nada de Bíblia. Muito Bíblia, não consigo gravar nada, o pastor fala. Aquele negócio lá, o pastor falou antes, ele pegou. Rapaz, eu queria falar. E o cara falando, que ia beber mais, que ia fazer, ia acontecer. Eu falando assim, rapaz, eu tenho que falar um negócio de Jesus para ele. Eu não sei o que falar. E ele falando. Aí eu falei assim, rapaz, ano passado eu fiz igual tu, bebi pra caramba, tava ruim lá na beira da Bíblia, lá, eu e meus colegas, a gente fez um monte de zoeira mesmo, foi a noite inteira. Aí depois eu comecei a analisar a minha vida. Eu falei, aquele dia eu tinha comprado uma calça branca, minha mãe tinha comprado uma calça branca. No Belenense, estava chovendo. Cheguei com a calça toda melecada em casa, cheia de barro, todo sujo. Aí eu falei para ele, eu cheguei todo sujo, eu cheguei imundo. Eu estava, olhando e falando assim, rapaz, aquele ano para mim foi horrível, eu achei que eu estava curtindo. Mas na hora que eu olhei para o passado, eu falei assim, que vida miserável que eu estava levando. Aí eu falei assim, esse ano eu passei a virada na igreja. Eu passei a virada ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E aí a minha vida é outra vida. 2 dias depois, entraram na casa do cara e deram 3 tiros nele. Eu fiquei, Jesus, poxa, eu não sabia pregar, o Senhor colocou ele na minha frente para pregar para ele, eu não sabia pregar. Ele falou assim, você tem o testemunho da sua vida para ele. Está entendendo? Então muitas vezes a gente acha que a gente precisa saber tudo de Bíblia, mas é só falar o que Jesus fez na tua vida. É Deus. 2 dias depois mataram aquele cara, 2 ou 3 dias depois. E eu fiquei impressionado, eu falei assim, Deus me deu oportunidade para pregar para ele. E muitas das vezes a gente tem a oportunidade de pregar para as pessoas e a gente não prega. A gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas e a gente não fala. O teu chamado, o principal chamado da tua vida é anunciar as boas novas, é anunciar que Jesus Cristo ele pode salvar, que Jesus Cristo ele pode mudar a vida de alguém, que Jesus Cristo ele pode mudar, e assim como ele fez na sua vida, ele vai fazer na vida de outros. Eu estava preso na depressão, eu estava oprimido por situações adversas, eu vivia uma vida triste, falida, fraca. Mas Jesus chegou e falou assim, eu quero mudar a tua história. E Jesus começou a mudar a minha vida. É simples. A anunciar as boas novas, curar os quebrantados do coração. Jesus no Evangelho de João, capítulo 4, ele vai dizer assim, os campos estão brancos. Quando nós ouvimos aqui os quebrantados de coração, é porque existem muita gente, muitas pessoas, existe muita gente que está lá fora e ela está igual eu quando saía do baile. Saía do baile, não sei o que, dancei, fiz, aconteci, fiz não sei o que, cheguei o quê? Aí chegava em casa, botava a cabeça no travesseiro, aqueles sonidos. Aí eu falava assim, tá vazio. Aí eu falava assim, não, eu preciso beber, eu preciso fazer isso, eu preciso voltar pro baile, eu preciso não sei o que. Aí de repente vinha aquela vontade de ligar o rádio na melodia. Eu falava assim, poxa, eu queria tanto ouvir um hino. Eu queria tanto ouvir um louvor. Aí tudo no meio da madrugada. Eu falava assim, que falta de Jesus. Que falta da graça
graça da presença. Existem muitos corações que eles estão quebrantados. Existem muitas pessoas que estão querendo, né, ouvir o Evangelho, mas a gente fala assim: ih, rapaz, esse cara é durão, esse cara é complicado. Eu não vou falar de Jesus com ele não. Muitas das vezes eu me surpreendi, porque pessoas que eu menos esperava que iriam abrir o coração para ouvir o Evangelho, foram as pessoas que mais abriram o coração e falaram assim: rapaz, eu precisava ouvir essa palavra. Aí você olha para aquele cara grande, duro, forte e fala assim: rapaz, esse cara não vai querer ouvir. Na hora que você começa a falar de Jesus para ele, começa a se quebrantar. Existem muitos corações quebrantados. Existem muitos corações que já estão pedindo para ouvir a palavra, mas muitas das vezes nós não temos coragem de anunciar. E da mesma forma, existem muitos corações, existem muitas pessoas que estão com o coração quebrado, destruído, destroçado. E aí você foi chamado para restaurar esses corações. Você foi chamado, né? Assim que muitas das vezes você vai dizer assim: poxa, mas eu passei por uma vida de estupro, eu passei por um casamento ruim, eu passei por bullying na escola, eu passei por situações com os meus familiares, eu passei por situações com a minha família. Ei, eu vivi uma vida de um inferno dentro da minha casa. Mas do mesmo jeito que você foi curado em Cristo Jesus, do mesmo jeito que você foi tocado, transformado, você precisa entender: eu fui curado para curar também. Eu fui resgatado, né, por uma chama que me chamou, mesmo numa vida podre de pecado. Eu fui chamado para curar a vida de outros. Eu fui chamado para libertar outros. Ei, e existem corações que eles vão ser tocados pela tua voz. Existem corações que vão ser tocados pela tua palavra. Eu creio, Deus ele te chamou para curar os quebrantados de coração. Aleluia! Pregar a libertação aos cativos. Existem pessoas que estão presas nas garras de Satanás. Vícios, depressão. O que mais a gente vê o tempo todo é: fulano está com depressão, fulano está com depressão, fulano está no vício, fulano não está conseguindo largar isso. Ei, e você teve um encontro com Deus para simplesmente largar mão de quem você é e arrancar essas vidas das mãos de Satanás, arrancar essas vidas da depressão, arrancar essas vidas, né, de uma vida de vício, uma vida de destruição. Hoje o seu Fábio me ligou hoje. Ele me ligou, meu Deus, ele me ligou e falou: pastor, que hora o senhor vai vir buscar a gente aí? Ele queria vir na igreja, e a Kombi quebrou. Para você ver que o negócio está no inferno, meu. O diabo está furioso, ele está furioso. Está entendendo? As pessoas estão ligando: pastor, eu quero ir para a igreja. Eu não quero mais viver essa vida de vício. Eu não quero mais viver essa vida de prostituição. Um dia uma mulher chegou para mim e falou assim: uma mulher bonita. Ela falou: Paulinho, eu não quero mais viver essa vida de Tinder, essa vida de não sei o quê, que eu vivo perdida para lá e para cá. Eu não quero mais isso. Está entendendo? Aí você fala assim: as pessoas elas estão presas, oprimidas hoje por sites de prostituição, oprimidas hoje por drogas, oprimidas hoje por situações, elas estão presas a isso. E o Senhor está te chamando para libertar essas pessoas. Depois eu vou contar a história aqui da vovó do pó. Vovó do pó. Jesus. A gente pregava numa casa no Paraíso. E aí, né, começamos a fazer uma casa de paz. E a senhorinha, ela falou assim: fui criada no orfanato, mas eu só fazia besteira. E eu não sei o que, isso e aquilo. Pode me chamar de vovó do pó. E aquela mulher tinha acabado de fazer uma cirurgia do câncer. O médico tinha dito para ela que estava tudo, né, ok, que ela não ia ter mais problema. E aí a gente foi lá, com 7 semanas, pegou na casa daquela mulher, conversou com ela, né? Aí ela falou assim: não vou aceitar Jesus não, e não sei o que, beleza. Aí um tempo depois a gente descobriu, ela foi para a igreja, aceitou Jesus, e não passou um mês, o câncer voltou com tudo. E aí aquela mulher morreu. Mas
Sabe, eu ouvi na história dela, de avó do pó, isso, aquilo. Ela, uma senhora muito alegre e tal. Por mais que ela estivesse, né, sofrendo aquilo tudo, ela deixou essa marca em mim. Porque eu falei assim, rapaz, eu preguei por 7 semanas, aquela mulher aceitou Jesus. Eu falei isso, aquela mulher. Aí aquela mulher depois ela foi para Jesus. Jesus preparou e levou. O maior projeto de Deus para a vida do homem é a salvação. Por mais que a gente pense assim, mas se ela aceitou Jesus, ela tinha que ser curada do câncer, não. Ela foi curada da ferida da alma. Ela tinha esse coração quebrantado aqui para ser transformado, foi transformado e foi salvo. E hoje as 2 filhas dela estão na igreja, o neto está na igreja, e isso é que faz a diferença. Ele me chamou para dar a vista ao céu. O Deus desse século encerrou o entendimento de muitas pessoas. Muita coisa hoje vem para distorcer a palavra e mudar o rumo dos homens. Aonde você vê hoje, está tudo invertido. Os valores estão invertidos. E as pessoas, elas estão assim. Aí você fala assim, cara, é um absurdo a pessoa pensar o que ela pensa. Porque você não consegue entender. Você fala assim, cara, é um absurdo. São coisas que você olha e fala assim, cara, não tem como. O garoto falou comigo, ele falou assim, cara, eu não consigo entender por que aquela menina, ela fica tão ofendida por conta da cor dela e por conta do cabelo dela. Qualquer coisa que fala referente a uma cor de uma pessoa, qualquer coisa que fala referente ao cabelo, ela fica ofendida, e é preconceito, e é isso, e ela é minoria, e ela é não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, eu não consigo compreender. Uma menina linda, um cabelo bonito. Se ela fosse feia, cabelo muito ruim, estava bom, mas é uma menina bonita, um cabelo muito bonito, mas ela tem a cabeça assim voltada. E eu fico pensando, é o Deus desse século. E infelizmente, faculdades, escolas, organizações políticas, elas vêm infiltrando a tua cabeça para destruir seus pensamentos sobre Deus, destruir seus pensamentos sobre você, mudar os seus pensamentos de quem você é, do que Deus te fez, como Deus te fez. E aí você fica assim, como? Não, é porque as pessoas estão confusas de tudo. Cristo tem te chamado para dar vista aos céus. Logo eu vou trazer uma menina aqui. Eu estou aos pouquinhos só. 1 hora, gala, porque ela já está sendo quebrantada. Aí eu dou um testemunho, aí eu falo um negócio, aí eu falo isso, falo aquilo. Aí essa semana ela estava rindo do garoto gago. Aí, falei, cara, não fica rindo do garoto gago não, fica rindo do garoto gago não. Você também está pregando, não. Domingo estava pregando sobre o gago. Aqui, pregando sobre o gago, estava pregando sobre o gago. Falei, vê a minha pregação. Mas era mesmo? Falei, mandei um pedaço do gago para gago no deserto. E aí, aí falei os testemunhos, aí daqui a pouco ela me perguntou assim, por que no teu telefone está escrito Nobody Knows Me? Eu falei, aí é uma longa história. E aí eu comecei a contar para ela a história da minha vida, isso e aquilo. E aí a gente vai abrindo os olhos do céu. São testemunhos. É o que Deus fez na tua vida. É o que Deus fez na tua história. Isso vai mudar a vida de muita gente. Pode ter certeza. Glória. E porém, a verdade, os oprimidos. Existem pessoas que vivem uma vida de opressão. E aí eu falei, opressão. O que significa opressão? Dicionário. Sujeição imposta por força ou autoridade, tirania, julgo. E a cada um desses casos de opressão, eu creio que Cristo ele tem um convite especial. Cristo tem um convite especial para toda a humanidade. E o mais interessante é, o convite especial de Cristo ainda fala sobre o jugo.
Porque tem tantas pessoas vivendo debaixo de um jugo pesado, tem tantas pessoas vivendo debaixo de uma opressão que dia após dia faz com que elas retrocedam, faz com que elas tentem parar, com que elas fiquem pensando, vou, não vou, eu sou, não sou, eu estou, não estou. As pessoas estão completamente perdidas. Aí Jesus ele faz um convite, o grande convite à humanidade. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso às vossas almas. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. E talvez você esteja vivendo uma vida de um jugo pesado. Talvez você esteja vivendo uma vida de opressão, de depressão. Talvez você esteja vivendo uma vida completamente perdida. Não sabe o que fazer. O convite de Cristo é vinde a mim todos vós. Mês que vem, daqui com 2 meses, é meu aniversário. Não vou convidar todo mundo. É mesmo que eu nunca faço festa. Mas se eu fosse fazer uma festa, não tinha como convidar todo mundo. Se eu fosse fazer a festa, não dava para convidar todos que trabalham comigo, todos os que estudam comigo, todos os da igreja, porque eu não teria dinheiro para fazer aquela tamanha festa. Mas a verdade é o seguinte: o convite de Cristo, ele é para todo mundo. O convite de Cristo é para toda a humanidade. Para aqueles que se acham santarrões, para aqueles que estão na média e para aqueles que estão completamente na lama, para aqueles que estão completamente perdidos, para aqueles que estão cansados, oprimidos, para aqueles que estão dizendo, eu não tenho mais oportunidade, eu não tenho mais chance, não tem mais jeito para mim. Esse é o convite de Cristo, para mudar a vida de alguém, para mudar a vida da humanidade. Ei, é ali, em Cristo você encontra descanso, em Cristo você encontra a chama que muda, que molda, em Cristo você encontra a chama que busca o pecador. Para quem você precisa ser cheio? Porque no momento em que você for cheio do Espírito Santo, você vai ser a voz de Cristo para levar a paz ao cativo. Você vai ser a voz de Cristo para levar a cura na alma das pessoas, a cura de transformação na vida das pessoas. Você vai ser aquele que vai anunciar o jugo leve, suave de Cristo Jesus. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Aleluia. Aleluia.